Hoje nós falamos sobre essa questão polêmica dos rituais no Feng Shui. Mas para entender bem essa questão, temos que entender as várias abordagens e várias escolas do Feng Shui. Meu nome é Eduardo Rosa, eu sou arquiteto, consultor de Feng Shui, também sou professor de filosofia há muitos anos. E hoje vamos ver essa questão aí, vamos destrinchar com mais detalhes essa questão das várias escolas do Feng Shui. Vamos falar sobre os tipos de energia da natureza que o Feng Shui trabalha, os tipos de escolas de abordagem e essa questão do ritualístico, quais escolas que usam, né? E também essa questão do que é um ritual, o conceito, né? Porque também é importante o conceito de ritual, de cerimônia, de símbolo, de simpatia, de ativação energética, que normalmente se mistura muito esses conceitos, né? A gente fala de um conceito, mas associando a outro. Então vamos falar sobre tudo isso e vai ficar bem claro para vocês. Boa tarde a todos, bem-vindos, quem está chegando. Bom, o Feng Shui como um todo vai trabalhar com essa questão de harmonizar o ser humano com o universo, com a natureza, né? E para isso é fundamental entender bem as leis da natureza, os princípios, né, que vão estar agindo dentro do ser humano e fora do nosso meio, né? Então essa integração, né? E o Feng Shui trabalha com a questão energética principalmente, né? E essa energia ela tem vários níveis e graus, né? A energia é chamada de Qi, né? CHI, né? Qi. Ou às vezes QI chama, né? Esse Qi, essa energia, é um termo bem geral, né? A gente pode associar essa energia a padrões muito sutis do universo, da natureza, né? E a padrões mais físicos, a própria matéria é um tipo de energia, né? Mas o Feng Shui trabalha com tipos mais específicos de energia. Quais seriam, né? Primeiro, uma bem importante, né? Essa energia do planeta Terra, né? O nosso planeta tem um campo magnético, né? Um campo eletromagnético, e que esse aí é planetário, influencia todos os seres em todos os níveis, assim, né? E é importante porque tudo tem um campo magnético. Então esse campo magnético do planeta Terra vai estar interagindo com campos magnéticos das regiões, de montanhas, de rios, das casas e o nosso próprio campo eletromagnético. Então, esse seria um Qi do eletromagnetismo planetário bem importante, né? Um outro tipo de Qi, digamos, energia que o Feng Shui trabalha, ele está muito ligado ao Qi, né, o Qi das formas. Ou seja, toda forma material, né, ela tem um padrão, né, digamos assim, né, formal da relação dos próprios elementos dela, e as formas em si têm características específicas. Então, esse Qi vai estar avaliando o que? A energia das montanhas, a energia que está ligada aos vales, aos rios, né, esse fluxo de energia também que flui, né, também nas cidades, nas ruas, nas edificações. Cada forma de edificação tem uma forma diferente e tem uma energia diferente dessa forma, né? Isso também pode avaliar, inclusive, dentro das casas. Então, essas formas da casa, a distribuição dos ambientes, os móveis, o layout, né? Então, tudo isso tem uma energia ligada à forma, e que é uma energia independente, digamos assim, outra vibração desse campo planetário. Então, são duas energias que têm que ser avaliadas, né? E uma terceira energia, digamos assim, é a própria energia humana, o Qi humano, que também tem, na verdade, esse Qi humano teria várias nuances, teria o próprio campo eletromagnético humano do nosso corpo, né? Assim como cada átomo tem, cada célula, cada órgão, e o corpo humano como um todo também tem um padrão eletromagnético, né? E que vai estar relacionado com todo esse eletromagnetismo do planeta, e também essa relação da energia das formas da nossa casa, do nosso bairro, do nosso local, vão nos influenciar diretamente. Então, no fundo, o Feng Shui vai trabalhar com essas energias mais amplas para gerar uma harmonia entre o ser humano e esse todo. E também a gente pode ver como também outro campo de energia, né, a própria energia psíquica humana, ser uma variedade desse Qi humano, né? Uma coisa é a energia do nosso corpo, né, dessa vitalidade nossa, digamos assim. Outra é também ligada aos nossos pensamentos, nossas emoções. Isso faz muita diferença, né? Inclusive um espaço bem harmonizado, o Feng Shui busca isso, né? Influenciar o ser humano a nível físico e também emocional, né? Ou seja, essas energias emocionais. E é como a gente brinca, né? Às vezes não adianta estar o Feng Shui da casa muito bom, mas se eu estou cultivando raiva, rancores, vitimismo, né? Então essa energia psíquica, ela é bem importante aí, vai também afetar, certo? Então essas
três, digamos, dimensões energéticas que a gente falou, planetária, da energia das formas e do Qi humano, dá para a gente entender a ideia das escolas de Feng Shui. Porque a gente tem essa visão, às vezes, o Feng Shui disse isso, o Feng Shui pensa aquilo, segundo o Feng Shui tem que fazer tal coisa. Mas o Feng Shui é uma arte, uma ciência ampla, né, que lida com essa harmonia do ser humano com o espaço, mas que tem várias abordagens. Isso ao longo do tempo, tem várias linhas, né, e que essas linhas às vezes focam mais na energia planetária, outra na energia das formas. Então tem vários níveis também aí de técnicas, né, e de abordagem do Feng Shui. Então é importante a gente entender esses tipos de energia e saber qual tipo de energia cada escola ou cada técnica está trabalhando, certo? Inclusive para ver que cada caso vai ter que usar uma técnica diferente, uma escola diferente, né? E também como conciliar elas, que se entender essa ideia de onde vem cada técnica, de onde vem cada escola, a gente vai poder utilizar elas de maneira complementar. Porque hoje em dia tem muita de uma escola, né? Eu sou da escola do chapéu preto, eu não gosto do que o pessoal da escola da bússola, da escola da forma. Tem essas rixas, né? Então é importante entender bem isso aí, né? E até porque também, né, quando a gente vai estudando o Feng Shui sem muito critério, vira uma confusão, porque às vezes a gente está vendo assiste um vídeo de alguém de uma linha de uma escola, depois assiste de outra, e tem coisas que são aparentemente opostas e contraditórias, mas nem sempre. Então as escolas são várias linhas e técnicas, digamos que a gente sempre dá uma sintetizada, né, principalmente em 3 linhas principais, né, ou 3 escolas, né, lembrando que são generalizações, né. Então tem a chamada escola das formas, que é a mais antiga, o Feng Shui começou por aí, né? Que é como se fosse essa análise dessa energia das formas do planeta, né? Principalmente essa energia dos relevos, das montanhas, as formas das montanhas, a relação com vales, o que está no entorno, né? Essa escola vai analisar muito assim, o entorno da nossa residência, então desde a paisagem macro, né, geográfica, até uma paisagem mais imediata, aí vai ver a questão urbana também, né, as formas urbanas, né? Questão das edificações, das ruas, dos acessos, do que tem em volta, às vezes pode ter uma massa de árvores, né, vegetal, um lago, isso tudo influencia, né? E também a própria energia da casa, que a gente falou, né? Toda a própria forma da casa tem uma energia geral, né? E dentro dela também vai ter toda essa análise dessa energia da relação do layout, o fluxo, né? Essa escola das formas estuda muito a questão do fluxo, tanto o fluxo da energia a nível urbano, né? A relação, por exemplo, de ruas com a casa, né? Às vezes tem uma rua que vai direto para a porta da sua casa, então essa energia é muito forte, né? Então essas questões que essa escola vai trabalhar aí. E dentro da casa também, o fluxo da energia, né? Entre os quartos, corredores, né? O que entra na sua casa, na porta da casa, das janelas, tudo isso é avaliado. Essa escola é a mais antiga, então ela, na prática, ela é como se fosse a base de todas as escolas, né? Porque a gente vai ver várias linhas aí diferentes, mas tem essa análise do espaço, das formas, como uma base que é bem importante. Então essa é a escola das formas. A outra seria a escola da bússola, né? Ou também a escola tradicional. Essa escola aí vai ter como base a questão das formas, né, como a gente falou, né? Mas ela vai, digamos que, trabalhar muito com essa questão da relação do ser humano e da própria edificação com o campo magnético da Terra. Por isso que é a escola da bússola, né? Porque vai ser fundamental você saber onde é que está o norte magnético, né? Qual é a direção, né, dessas linhas magnéticas da Terra, que tem uma direcionalidade norte-sul, né? Então vai avaliar essa relação desse campo magnético da Terra com a nossa casa, que conforme também está a posição da casa, a posição da fachada, da porta de entrada, né, vai gerar uma relação diferente com esse campo magnético da Terra. Então nisso a gente vai ver que cada casa é única, né? Além de ter a forma diferente, né, mas também essa posição da casa em relação ao campo magnético da Terra vai dar todo um padrão energético interno. Aí, por exemplo, tem a técnica Basai, né, ou Pachai, que é 8 palácios, né, ela vai trabalhar justamente nessa análise dessa energia interna da casa em relação ao campo magnético da Terra. Então, conforme a direção que está a casa em si, vai gerar um padrão de 8 energias básicas, 9 que tem o centro, né? 9 energias diferenciadas dentro dessa casa, que são chamadas estrelas nômades, né? Então, aí nisso, com essa distribuição da energia, vai poder definir o uso de cores, né? Qual o padrão energético
tem a vibração que ajuda aquela energia a ficar boa, né? Aí tem 4 regiões que são harmônicas em relação à natureza humana e 4 que são um pouco desarmônicas, né? Então a gente tem que neutralizar umas, potencializar outras, né? Tem a outra técnica que é a técnica Minguar, que é uma técnica bem interessante que vai ver a relação do ser humano individual, né, ou do nosso corpo, digamos assim, com o campo magnético da Terra geral. Ou seja, independente da casa que eu estou, né, o nosso corpo, cada ser humano tem um padrão energético também específico, um padrão magnético, né, eletromagnético, digamos assim. Então existem cálculos, né, para achar esse número, que dá um padrão, né, o número Qua que chama. Então, de acordo com o nosso padrão energético, isso vão poder avaliar quais direções que são mais favoráveis, né? Isso é muito importante, faz muita diferença. A direção que eu durmo, né? Então muita gente, é bom dormir para o norte, é bom dormir com a cabeça para o leste. Não, esse estudo ele vai ver, não, cada pessoa é um jeito, tem uma energia. Então tem que analisar, né? Então de acordo com o seu padrão, às vezes é melhor dormir para o leste, para o norte. Geralmente tem 4 direções favoráveis também, que a gente pode se direcionar, tanto para dormir, para trabalhar, para estudar, né? Locais que a gente tem mais permanência. Então se a gente está direcionado para uma dessas 4 energias positivas, a gente tem muito mais disposição, digamos que a gente entra numa empatia positiva com o campo magnético da Terra, né? E tem 4 direções que são contra a nossa natureza. Não que sejam ruins, né? Mas elas não têm essa relação harmônica com a gente. Então é bom evitar essas 4 ruins e buscar 4 boas, né? E dessas 4 energias, né, positivas, cada uma tem uma característica também, né? Então uma é melhor para aprofundar, concentrar, a outra é melhor para meditar, a outra é melhor para energia, para ação, né? Então tem todo esse estudo aí, né, da escola Minguar. E tem outras escolas aí também, a mais conhecida também são das estrelas voadoras, né, que já é uma outra linha dentro da escola da bússola, que existem um monte de nuances, né? Tem, dentro da escola da bússola eu tenho a linha San Yuan, San He. Então a escola essa linha, né, essa técnica das estrelas voadoras está ligado a essa linha San Yuan, que vai ver a questão do tempo. Essa técnica, né, das estrelas voadoras vai trabalhar além dessa dimensão do espaço, a questão do tempo. Aí vai entrar a questão de ciclos, né, do tempo. A cada 20 anos tem um ciclo, a casa muda o seu padrão de a cada 20 anos. Vai estudar a relação desse ciclo com a sua direção também. Então vai avaliar as direções também. E vai entrar também a questão da astrologia chinesa, a relação com as 12 animais do zodíaco, né, do signo chinês, né? Essas são da escola da bússola, basicamente, aí, né? E bom, tem várias outras técnicas, digamos assim, né? E a terceira escola geral, né? A primeira é a escola das formas, a segunda é a escola da bússola, que é a escola mais recente e mais conhecida, né? Que é a escola do chapéu negro, ou chapéu preto, né? Ou também conhecida como escola americana. Então essa é a mais recente, né? Surgiu nos anos 70, né? Teve um monge, né, Lin Yun, de Taiwan, e ele era um monge de uma seita do budismo sectaneiro tibetano, de origem tibetana, né? Então ele praticava toda essa questão da sua religião, da sua seita, né, digamos, e era um praticante de Feng Shui também. Então ele foi para o Ocidente, para os Estados Unidos, lá na Califórnia, e lá começou a divulgar o Feng Shui, e ele fez várias adaptações aí, né, de acordo com o conhecimento dele, a visão dele, e algumas adaptações, digamos, simplificou, né, mas são interessantes também. Por exemplo, o uso do baguá, por exemplo, lá na escola da bússola vai usar o baguá são aqueles 8 padrões de energia, né, ligados às direções. Na escola da bússola você vai colocar o baguá na edificação, né, de acordo com as direções. Já nessa escola do chapéu negro, você vai usar ela de acordo com a porta. Então a referência à porta, e você vai distribuir o baguá do I Ching, né? Ou seja, são 8 trigramas, 8 energias que vão ser distribuídos. Então vai pegar esse padrão universal do I Ching e aplicar na casa, independente da energia das direções. Então vai ver outro padrão. Por isso que fala que essa linha trabalha com uma questão mais simbólica, que ele pega esse padrão mais universal, digamos, das 8 energias do universo, e a casa é como se fosse um microcosmos. Então ele vai representar na casa aquelas 8 energias. É aí que surge aquela questão, o canto da prosperidade, né? O canto do relacionamento, o canto da saúde. O canto não é o cantar, né? O canto é o local da casa. Então, o cantinho fala, né? Então aí, só que é uma questão mais simbólica, né? Então ele não vai trabalhar com a energia em si da casa, mas com esse padrão simbólico, que nisso vai ser importante a pessoa ela
ativar aquelas energias, né? Ou ter uma fé naquilo, digamos assim. Não, aquilo, a parte do relacionamento, então eu estou botando tal objeto lá no relacionamento, vai melhorar meu relacionamento, vai melhorar meu trabalho, né? Então ele vai pegar esses padrões mais simbólicos, a pessoa expressa na casa e vai ativando esses elementos aí com cores, com objetos, assim, né? Então essa escola tem essa diferença grande. E o próprio uso das cores é mais simbólico também. Então a gente vai ver, por exemplo, na escola da bússola, né? O uso das cores está ligado ao padrão energético do local, né? Então tem local, estão ligados aos 5 elementos, né? Então se o local é madeira, a cor é verde. Se o local é terra, né, a cor é amarelo, marrom, bege, né? Então sempre está associado à vibração dos elementos do local, né? Já no chapéu negro eles têm essa conotação mais simbólica, né? Então, por exemplo, a prosperidade, que na realidade é o trigrama Sum, né, que é madeira, elemento madeira, né, madeiraim. Só que usa lá a cor púrpura, né, que está ligado à riqueza, à nobreza lá da China antiga, né. Então vê que é um uso também simbólico das cores, né. E também uso também de retratos, coisas assim, né. E outra questão importante, que é justamente o mote dessa nossa live, né, é que essa linha do chapéu negro, ela usa essa questão dos rituais, né? Então ela agrega, que não tem nas outras linhas, né, essa questão dos rituais, rituais de prosperidade, ritual de limpeza do ambiente, né? Isso aí provavelmente tem uma origem mais ligada ao budismo sectaneiro tibetano, né? E essa questão de rituais vão ter vários tipos, digamos assim, né? Inclusive, o que eu falei no início, é importante a gente, antes de entrar nessa questão dos rituais, se é válido, não é válido, o que eu acho também, né? Separar um pouquinho o conceito, né? Que às vezes o pessoal chama de ritual, eu fiz um ritual e botei um objeto no local. Não, só botar um objeto no local não é um ritual, né? Então o que seria ritual, né? O conceito mais original de ritual, né, do rito, né? O rito está ligado a uma questão de evocação de forças. Então vamos mudar as forças, as energias do local. Às vezes evocando energias da natureza, alguns seres, né? Também as egrégoras que chamam assim também, né? Então sempre os ritos são às vezes sons, ritmos, movimentos repetitivos ou evocações de certos nomes, né? Tipo mantras também, que vão gerar uma força ali, uma mudança energética no local, certo? Então isso é uma questão de ritos, né? Já tem a questão também de cerimônia, né? Que se confunde muito o rito com cerimônia. A cerimônia seria mais um ato simbólico, né, digamos assim. Então, é como a gente vê, por exemplo, na sociedade, tem uma cerimônia do casamento, né? Então você não está evocando força, você simplesmente está marcando, está consagrando aquele ato lá, né? Então, na cerimônia tem vários elementos que simbolizam a união, né, do casal. Aí geralmente um ato religioso às vezes conecta com a ideia do divino, né, um compromisso com a fé que tem, né? Então a cerimônia vai estar ligado que é mais uma questão de uso de símbolos, né? Ou de, às vezes, cantos, movimentos, mas que lembra, a ideia não é você evocar energia, é você conectar com certas energias, ou evocar, digamos, um estado de espírito geral. Como a gente faz? A gente trabalha muito, né, inconscientemente a cerimônia. Por exemplo, para fazer um aniversário de criança, né, a gente usa várias formas, né, para evocar aquele espírito da festa, né? Então não é uma energia de fora, digamos assim, né? É como se fosse as formas que vão dar alegria, diversão, põe balão, né? Põe a música, põe a cantar o parabéns. Então isso tudo gera o que é todo um aspecto aí nesse espaço, né? Então e com as cerimônias religiosas também, né? Então são símbolos que representam tais ideias. Então na cerimônia é mais uma conexão sua com certas ideias, certos princípios, né? Certas faixas de frequência, digamos, né, mentais e coisa e tal, ou emocionais também, né? E também teriam, tipo, as simpatias, né? Isso eu estou falando porque o pessoal confunde, mistura muito esses três, né? As simpatias já seriam um ato mais simples, né, de fazer uma coisa para atrair algo que eu desejo, né? Ou uma proteção. É muito comum nessas tradições do mundo todo a gente vê simpatias, né? Até mandaram uma mensagem aí desse dia, eu faço um rito, né, de jogar canela na porta da casa, né? Isso não seria bem um rito, seria uma simpatia, ou seja, eu faço aquilo lá porque isso
me traz a ideia, não, isso vai me dar prosperidade, vai limpar a energia do ambiente. Daí vai, o pessoal não tem aquela, põe o nome da pessoa amada no travesseiro e dorme ali com ela para atrair aquela pessoa. Então, simpatias são esses pequenos atos assim que de alguma maneira te conecta com aquilo. Pode dar certo, como o nome fala, é a simpatia, você está conectando com aquela ideia, então aquele ato te ajuda a conectar, né? Então pode influenciar nesse sentido, né? Mas não seria uma influência direta, energética, assim, né? Certo? A maioria delas não. Claro que eles têm um tipo de erva que usa, às vezes aquele tipo de erva realmente tem algumas qualidades lá, entendeu? Então simpatia seria esses pequenos atos, assim, de fazer isso aí, né? E também tem outra questão que também o pessoal confunde, é a ativação energética. Então essa ativação energética então, é muito usada em todas as linhas do Feng Shui praticamente, mesmo lá na escola da bússola, então tem uma energia lá ligada à direção, então também tem que ver que padrão energético é aquilo, então eu vou usar cores, vou usar objetos, tipo de materiais, né, dos 5 elementos chineses, né, para justamente aquela energia ativar. E às vezes também inibir, tem certas energias que não são boas, eu tenho que saber inibir ela. Então essa ativação energética é usada, no plano do chapéu preto também é usada, né, ou seja, no guá lá da prosperidade, às vezes o pessoal põe moedas, né, tudo que te associa à riqueza, né, prosperidade, isso vai estar ativando assim no seu inconsciente também aquela, opa, aqui é um ato simbólico também, né, eu estou agindo para mudar aquilo, né. Essas são as várias conotações que tem, né, certo? Bom, o que eu acho aí dessa questão do uso do ritual? A minha experiência aí, com essa questão ritualística mesmo, eu fiz formação do Chapéu Negro, várias, né? No início só tinha ela, né? Foi a mais conhecida no Brasil. Então, numa delas, assim, uma formação bem longa, e teve rituais de limpeza, de purificação do ambiente, e aí era tipo ritual, porque tinham sons, evocavam seres, assim, palavras meio mágicas, assim, né? Para fazer a purificação do ambiente, né? Então, e para mim foi uma experiência que eu achei estranha, porque eu senti que a energia estava mudando, realmente estava tendo uma mudança ali, né? Então eu achei diferente, né? E as pessoas do grupo lá, muitas viram coisas bonitas, outras viram coisas esquisitas, cada um teve uma experiência, a gente teve uma experiência bem negativa. E algumas passaram mal, 2 no caso, né? Que passaram mal, ficaram ruins, outra estava meio enjoada, né? Só que a pessoa que fez aquele processo todo ritual, ela não soube lidar com aquilo, é como se você está atraindo forças, né? Mas que forças são essas, né? E como é que eu neutralizo ela, ou eu fecho aquele processo? Então eu achei muito perigoso, assim, porque eu acredito que existem muito mais forças sutis que você pode evocar de uma maneira, mas por isso eu não gosto de mexer com isso, porque são forças que eu não tenho domínio, né? Então eu acho bem perigoso essa questão aí. Pode ser que tenha alguém com muita experiência, algum nível muito aí de percepção desses planos que saiba dominar isso, né? Mas eu não gosto, porque eu acho que é perigoso e desaconselho, né? A não ser que você conheça. Agora eu vejo que muitas práticas do Feng Shui que falam que são rituais são cerimônias, né? Às vezes ligada a reforçar uma ideia, né? Às vezes o pessoal fala ritual de prosperidade, mas do que eu vi, que eu conheço, é mais com uma cerimônia de você se conectar com tais ideias, né? Você se comprometer com tal elemento, né? Então nesse sentido é bom, interessante, né? Só que o problema que eu vejo é que fica muito tá gerando uma tônica muito geral no Feng Shui, essa coisa de atrair, né? Vai atrair prosperidade, vai atrair relacionamentos bons, vai atrair dinheiro. O próprio conceito de prosperidade na China não é dinheiro, é uma fluidez da vida. O próprio trigrama, né, que, por exemplo, no Chapéu Preto chamam de prosperidade, é o trigrama Sun, que a gente já falou, né? O Sun tem a ver com a fluidez da vida. Essa vida que nasce, brota e flui, se adapta, né? Ela cresce, ela vai em direção ao seu potencial, né? Então a prosperidade tem a ver com esse fluxo da vida. Ou seja, eu estou crescendo, aprendendo, né, com tudo, com todos os meus relacionamentos com as pessoas estão ficando mais rico, minha visão de mundo está maior. Então isso é uma prosperidade, né? Que vai refletir num grau de harmonia geral, né? Então, o que eu vejo com o pé atrás dessa questão dos rituais, essa coisa de atrair dinheiro, atrair relacionamento, atrair harmonia, e fica uma atitude um pouco passiva também, né? Meio mágica, meio estranha, né? Porque na vida tem leis, né? Então, se eu quero riqueza, né, não adianta fazer lá o ritual, a cerimônia só, né?
eu vou ter que ter disciplina, eu vou ter que ter ritmo, né? Eu vou ter que ter atenção, vou ter que ter força de vontade, vou ter que ter senso de oportunidade. E isso é importante, isso é uma coisa que o Feng Shui sempre trabalhou na realidade, tradicionalmente, é ajudar o ser humano a desenvolver mais virtudes. Essas 8 energias do universo também são 8 virtudes dentro da gente. Então eu vejo que quando tem essa questão de atrair coisas, fica uma coisa muito passiva, né? E tira da gente essa dimensão aí do I Ching, né? da filosofia chinesa, da própria Feng Shui, de entender essas leis da natureza, ver dentro de mim e me reposicionar. Então sempre o Feng Shui vai evocar uma postura ativa. Ou seja, eu vou mudar o meio, eu entendo as energias do meio, então agora eu vou mudar isso. E eu vou mudar a minha postura, né? Certo? E se uma circunstância do meu meio não está favorável, eu tento melhorar a circunstância, mas eu mudo a mim mesmo. Por exemplo, você tem uma circunstância da sua casa que está ruim no relacionamento, né? Às vezes tem, o relacionamento está com uma energia fraca, né? Então, claro que eu busco melhorar aquela energia da casa, mas minha postura vai ficar mais ativa nos meus relacionamentos. Inclusive relacionamento não é só casal, né? É também com filhos, com tudo, né? Ou seja, eu vou estar mais atento, mais conectado com as pessoas, buscar entender mais elas, certo? Então o Feng Shui sempre vai expandindo essa percepção de realidade, dá mais potência para a gente alterar essa realidade dentro e fora, certo? E não justificar os nossos defeitos ou buscar que alguma coisa milagrosa de fora para dentro vai acontecer. Então essa é a minha visão que eu tenho sobre essa questão aí, certo? O que mais? Uma questão importante que decorre disso que a gente falou aqui é uma pergunta que me faz às vezes. Essas escolas diferentes, essas abordagens podem ser complementares? Então isso é um assunto bem legal e que eu já digo que sim, pode ser bem complementar, sim. Se eu entender a natureza delas, saber o que tipo de ação ela tem, que tipo de influência vai ter, eu posso usar de maneira complementar, e às vezes tem certas situações que eu tenho que usar mais uma técnica do que outra. Então isso é um assunto bem interessante que eu vou ver se a gente vê mais, né? Bom, aí se alguém tiver alguma pergunta, né, pode colocar aqui, né? Se não der pra gente responder agora, a gente vai respondendo também nos nossos canais aí ao longo do tempo, certo? Teve um comentário aqui que fala: seria mais uma âncora para te lembrar que precisa correr atrás. Falando sobre o Feng Shui. Interessante. Falou aqui, seria uma âncora para lembrar que... Então, isso sim. Por isso que eu digo essa questão cerimonial, né? A própria simpatia é isso também, né? Mas, vendo esse sentido, ou seja, é algo que eu me lembro, conecto com aquilo. Porque isso é interessante, né? Porque a gente vai ver no Feng Shui, né? Só a pessoa... Eu dou muita consultoria, né? Então as pessoas só em buscar isso, buscar olhar a sua casa com outro olhar, buscar mudar as coisas em nome de algo melhor, essa atitude já está melhorando. Então eu já estou me comprometendo com a mudança. E se eu agregar essa consciência de que eu estou mudando espaço, eu tenho que mudar dentro também, né? Ou seja, essa ancoragem que você falou, né? Isso é bem saudável, né? Porque vai te lembrar, vai te conectar, vai te comprometer com aquilo, né? Eu estou querendo mudar e estou tendo uma intenção e uma ação. Certo? E essa ação se reflete inclusive na minha casa. Então isso é bem interessante, sim. Lembrando, né, de curtir a live. Se gostou, se não gostou, não curte. Porque isso ajuda bastante no nosso algoritmo, né, o algoritmo. E sugestões, se tiver sugestões de novos temas, de repente abordar, né, de dúvidas. Interessante porque a gente vai dando as respostas, colocando o conteúdo baseado justamente no que estão querendo entender, ou entender mais aprofundado também, né? Porque às vezes esses vídeos que a gente põe no dia a dia, assim, são mais rápidos, né? Então, essas lives a gente pode aprofundar mais. Fico aguardando as sugestões, obrigado pela presença e até a próxima.